Meus caros fotógrafos e fotógrafas, sejam mais do que bem-vindos outra vez aqui ao nosso podcast fiel, bem intencionado e informativo, o podcast Fotos e Fatos, sempre proporcionado pela A Escola de Fotografia. Estamos aqui em Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil, a capital mais gélida e congelante deste país continental. E estamos aqui para trazer novas informações, sempre pensando nesse conhecimento do aluno desde um âmbito plural, o que a gente chama de soft skills. Ou seja, aliado a todo o conhecimento técnico, aliado a todo esse conhecimento estético, esta sabedoria sobre a arte, o aluno também tem que ter exercitados certos pontos do seu conhecimento, da sua criatividade, a partir de ideias. Então, este é o objetivo do nosso podcast. Então, é trazer um conhecimento plural a partir de experiências pessoais, referências, exemplos e histórias de experiências de pessoas envolvidas ou não com a fotografia, envolvidas ou não com o mercado comercial ou com o mercado autoral. O outro podcast que estamos produzindo aqui, vale fazer o lembrete, é o Pod Fotocast, então, voltado menos às questões de experiências pessoais, então, como fazemos o Fotos e Fatos, recebendo convidados de todo o Brasil. No Pod Fotocast, o nosso querido Pod Foto, Pod Tudo, a gente está mantendo o time fixo, onde eu, Guilherme Bressan e Marcos Montenegro estamos levando a academia para fora do ambiente acadêmico. Então, permitindo o acesso a um conhecimento de qualidade e um acesso a um conhecimento novo para você que gosta de fotografia e nessa sua caminhada, nesse seu aprendizado, só lhe foi oportunizado a parte técnica. A fotografia vai muito além do manuseio de câmera. Caso contrário, a gente bastaria ler o manual e estaríamos todos fotografando. Então, é proporcionar inteligência, ou seja, plasticidade cerebral, fazer o seu cérebro aumentar de tamanho com novas ideias e novas informações, e também no Pod Fotocast, o outro podcast, então, dando dicas práticas e contando coisas sobre o dia a dia do fotógrafo. Então, entrando de cabeça agora o nosso Fotos e Fatos podcast, episódio 4, recebendo aqui o meu querido, que eu já vou apresentar ele daqui a pouquinho, depois de um texto lá, Pedro Bial, que a gente preparou. Vamos entrar então no nosso quarto episódio. Nosso primeiro episódio, tivemos presenças de fotógrafos de rua, tivemos presença de youtubers, tivemos presença de videomakers, tivemos presença de diversas pessoas que gravitam no universo da imagem, e agora estamos chegando no nosso quarto episódio com um elemento diferenciado, minha gente. O elemento de hoje, ele é um fotógrafo plural, então, para a gente começar a conversa, porque ele gravita desde o âmbito comercial, que é a especialidade da casa. Hoje ele fotografa alimentos, então dando um spoiler ali da pessoa que virá a seguir comentando com vocês. E esta pessoa também dá os seus tiros ali no mercado autoral, então tem projetos muito bonitos, tem uma coisa ou outra que eu consegui acabar dando uma espiada. Eu acredito que ele também tenha coisas mais contemporâneas que ele vai estar comentando com a gente, coisas que tenham sido produzidas nos últimos 2, 3 anos, que talvez sigam misteriosas para nós, pelo menos na vinculação do site. E lá vamos nós, então, introduzindo o nosso convidado de hoje com o meu textinho Pedro Bial. Eu sempre preparo um textinho antes de apresentar o nosso convidado. E antes de falar sobre fotografia hoje, excepcionalmente e humildemente, eu gostaria de falar para vocês sobre paladar. Paladar. Segundo o dicionário, o paladar pode ser uma função sensorial que permite a percepção de sabores pela língua e transmite esta percepção para o cérebro. E aqui nos interessa o sentido figurado desta palavra paladar, porque é o sabor como propriedade. Quando algo tem paladar, é algo que nos aguça, algo que nos faz sentir. E tal sentido figurado também permitiria dizer, segundo o dicionário, que é a capacidade de apreciar as qualidades das produções artísticas. Então, assim, ter paladar para isso. Então, para ter paladar, eu preciso saber apreciar. E quando eu trabalho com comida, se me perdoam o trocadilho, né? Estou falando necessariamente de paladar. Quando eu trabalho com comida, por mais que eu não coma o produto, literalmente, às vezes o Guto deve comer, eu preciso ser obrigado a saber apreciar, porque necessariamente eu preciso chamar a atenção para aquele produto, eu preciso saber apreciar para que os outros apreciem. Então, é com muito prazer que eu apresento e recebo o fotógrafo das fotos que nós comemos com os olhos. Muito boa noite, Guto Souza.
Boa noite, Gui. Obrigado pela apresentação. Gostei muito de ouvir tudo que você tem para dizer para iniciar esse podcast. Tenho certeza que a gente vai desenvolver uma conversa muito legal, porque eu já senti que a gente vai desenvolver além da parte comercial, né? Vamos pensar um pouco mais a respeito da fotografia. Sem dúvida, isso é fundamental dentro do nosso mercado, e não digo só dentro do mercado da fotografia, mas dentro do mundo contemporâneo, onde todas as pessoas fotografam, onde todos nós nos comunicamos através da fotografia. Então, poxa, felicidade estar aqui com você e bora lá para um papo. E veja que felicidade, né? Sempre num trabalhos técnicos de Maurício Marroque aqui, que felicidade, porque a gente estava comentando, no final desse programa, afinal de contas, teremos o Clique na Fogueira. Clique na Fogueira. E, afinal de contas, um dos temas, já dando um outro spoiler aqui no comecinho, vai ser Somos Todos Fotógrafos. Então, em breve, o Guto vai, de maneira objetiva, inteligente e rápida, nos dizer o que ele tem para falar sobre tal afirmação. Então, antes da gente introduzir esse papo aqui, eu só queria então terminar para da onde vem esta palavra paladar, para o fotógrafo paladar. Palatum. Palatum era do latim, quando você colocava a língua no céu da boca para parar e apreciar algo. Então tem todo esse sentido da reflexão. Então, assim, o palatum, já que então falamos que o Guto se apresenta como fotógrafo paladar, então, senhor Palatum, por favor, se apresente. Há quanto tempo atua com esta área? Como você começou? Como se encontrou na fotografia? Conte pra gente, por favor, Guto. Primeiramente, gostei da definição, fiquei interessante essa ideia do paladar e fico até emocionado tendo uma apresentação do Pedro Bial, assim. Muito obrigado. A gente usa muito Bial com expressão. Aliás, Bial, se estiver vendo, ó, mó carinho por você, Bial. Te gosto. Legal. Veja, hoje eu trabalho com fotografia de gastronomia na cidade de Curitiba, é a minha especialidade, trabalho somente com isso, né? É interessante que a gente fala, puxa, trabalho só com gastronomia, muita gente acha isso curioso, não entende, porque para a sociedade de maneira geral, ainda o fotógrafo faz tudo, né? Tipo um cirurgião, um médico cirurgião geral. A gente, tipo um advogado. O advogado também tem especialidade, o engenheiro tem especialidade. Então, muitas vezes eu estou fotografando gastronomia dentro do restaurante e vem alguém me perguntar se eu posso fazer a festa de aniversário do filho, ou se ele vai se casar, quanto que eu cobro. E não, a maioria de nós fotógrafos acaba se especializando em uma coisa, porque assim a gente consegue desenvolver melhor esse assunto, a visão sobre esse tema, porque cada tema vai ter uma maneira específica de ser abordada. O meu tema, que eu desenvolvo aí especificamente há uns 5 anos, é a gastronomia. Somente na gastronomia. Eu já fotografo profissionalmente há uns 10 anos, mais ou menos. Mas experimentei de tudo, né? Fotografei newborn, fotografei muito casamento, fotografei muito ensaio. E teve um momento que eu percebi que a publicidade tinha mais a ver comigo. Eu venho da publicidade, eu sou formado em publicidade e propaganda. Então, passei para fotografia de produtos e daí eu entrei na fotografia de gastronomia aí ali por 2015, mais ou menos, trabalho só com isso. Entendi, e eu gostaria de salientar também, porque isso que o Guto falou, pessoal, é uma coisa muito, muito importante de ser salientada aqui, no sentido de que, cara, quem está começando, ninguém nasce sabendo. Eu preciso experimentar uma porção de coisas. Eu preciso, quando eu inicio a minha carreira na jornada fotográfica, pelo menos tirar todas as roupas do armário para saber o que tem ali. Depois eu vejo o que eu vou carregar, o que realmente faz meu estilo, o que realmente se molda a minha personalidade. E aí, assim, eu não preciso nem entrar em pormenores, em detalhes mais complexos, mas se eu for uma pessoa tímida, provavelmente eu vou me interessar por um ramo que eu precise falar menos, que eu faça meu trabalho no meu silencinho, no meu cantinho, que eu desenvolva, então, essa questão ao meu tempo. Pelo contrário, se eu já for uma pessoa extrovertida, eu já vou, assim, considerar um tédio, um trabalho que não envolva mais pessoas, ou então que não envolva uma questão um pouco mais dinâmica para o meu dia a dia. Então, é super importante para o fotógrafo, antes dele querer ser um especialista, ou antes dele querer realmente se denominar determinado ramo, uma atividade específica, é muito importante para o fotógrafo experimentar. Primeiro, porque a fotografia é uma atividade fundada na base do erro. E quanto mais eu errar em todos os sentidos, em todos os tipos de experiência que eu puder estar tendo, eu vou me consolidar como um fotógrafo um pouco mais experiente. E outra, ter vários ramos de fotografia, pelo menos no início, é muito engrandecedor, porque eu consigo intercomunicar esses assuntos.
eu consigo fazer eles conversarem e, de alguma forma, um incrementar o procedimento e a concepção do outro. Acho bem interessante falar. E você falou também da questão do advogado, do médico, né? Assim, pô, o advogado ele tem que entender do direito de família, do direito do consumidor, do direito de todo mundo que está acontecendo. Você chama o cara, você é advogado, não sei o que lá, diarista lá de casa, não sei o que. Ou, você é advogado, puta, tive um pepino, né? O cara não me pagou, não sei o que. E assim, quanto mais a gente entender que a noção da especialidade, ela vem também em favor de um pensamento que ajuda, mas também de um pensamento que acaba limitando, porque você fala assim, agora eu sou especialista, eu deixo de saber dos outros. Mas assim, é sempre interessante a ideia de você estar comunicando essas experiências e comunicando estes saberes, estes conhecimentos. Uma segunda pergunta que eu tinha para te fazer aqui, Guto, é no sentido de perguntar assim, cara, dentro dessa tua fotografia comercial hoje, o que é que te move? Boa pergunta, cara, porque eu já estou há tanto tempo, eu considero 5 anos ou 6 anos, sei lá quanto tempo eu posso especificar aí, eu considero bastante tempo, porque eu já fotografei para centenas, se não milhares de clientes aí. Eu já fiz certamente dezenas de milhares de fotografias de gastronomia. Então, já estou num momento em que muitas coisas não me motivam mais. Eu, por exemplo, já não tenho muito saco de fotografar pizza, de fotografar hambúrguer, que são, são coisas que a gente tem muito comuns no nosso dia a dia. Então, eu me considero uma pessoa muito criativa, tenho muito interesse em pessoas, tenho muito interesse na cultura e na arte. Então, quando eu encontro isso dentro da minha profissão, isso me motiva muito. Eu até trouxe algumas imagens exatamente para exemplificar isso. Quando eu me envolvo com uma gastronomia que tem afeto, que tem história, que tem pessoas tentando ajudar pessoas ou tentando levar a sua própria experiência, a sua própria pesquisa para outras pessoas, isso me motiva muito mais do que um negócio em que a pessoa só está querendo ganhar dinheiro, por exemplo, ou um negócio que não tem criatividade, um negócio que só repete uma fórmula que já foi feita muitas vezes, como é uma hamburgueria tradicional, por exemplo. Então, hoje, o que me motiva é isso. E na gastronomia a gente tem isso muito presente. Pessoas que estão criando para pessoas que estão criando coisas novas, pessoas que estão trazendo alimentos que vão fortalecer pequenos produtores, que estão desenvolvendo novas maneiras de cocção, enfim, novos pratos. Isso me motiva pra caramba, isso existe bastante, é uma inter-relação entre fotografia e culinária, ambos como artes, como movimentos criativos. Interessantíssimo você falar nesse aspecto, porque daí você também está ligando a figura do ser humano também, né? Porque, pô, todo mundo precisa de comida e todo mundo precisa viver. Só que assim, não é comer qualquer coisa, não é viver de qualquer jeito, entende? Não é ter qualquer tipo de conceito sobre a vida. E passa muito pela comida também, né? Puxa, cara, comida. A gente não valoriza a comida, eu digo a gente como sociedade de maneira geral, a gente não valoriza a comida tanto quanto a gente deveria, porque a comida, primeiro, todo mundo tem que comer todos os dias. Claro, tem gente que não consegue comer todos os dias, mas vamos considerar que todo mundo come pelo menos 3 vezes por dia, ou seja, é o que está presente sempre. A comida, assim, eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares, eu não sei se a gente vai acabar falando nisso aqui, fui para países diferentes e o que mais define uma cultura, na minha opinião, é a gastronomia daquele lugar. Então, a gente vai falar da gastronomia italiana, da gastronomia japonesa, da gastronomia peruana. Você pode viajar para esses lugares através da gastronomia. Eu posso estar em Curitiba e comer uma comida peruana e experimentar a cultura peruana, entende? E se eu estiver lá fora, o que mais vai me fazer falta do Brasil é o feijãozinho, é a comida, é o feijão com arroz. Exatamente. Então, a gente não valoriza, eu acredito, a gastronomia tanto quanto ela merece. A gastronomia ela tem história, porque ela vai falar as receitas que a gente tem hoje, elas foram desenvolvidas lá atrás, né? Ao mesmo tempo que existe pesquisa e desenvolvimento de coisas novas, sempre estão surgindo novas receitas, é nisso que os chefes hoje estão se baseando. A gastronomia atual também valoriza ingredientes locais, então você vai falar daquilo que é nativo, por exemplo, em Curitiba, eu sei que é um clichê, mas a gente tem o pinhão, né? Puxa, o próprio nome da cidade vem do pinhão, então é um ingrediente local, isso a gente se identifica com o que é local, né? Isso está dentro da gastronomia também. Com certeza, e não dá para negar que dentro de uma cultura você tem que pelo menos conhecer isso. A gente sempre chega na cultura, tipo, o que eu tenho que conhecer, que lugares eu tenho que ir e o que eu tenho que comer. Então, assim, entende? Exato. Ela faz parte de uma construção basilar, uma construção inicial daquilo que eu vou entender como cultura. Então, assim, a minha experiência gastronômica passa muito
pelo que eu vou pensar daquilo, pelo que eu vou ter daquilo, talvez para o resto da minha vida, né? Sem dúvida. A pessoa que visita um lugar e não experimenta a gastronomia local, ela basicamente não visitou aquele lugar. É interessante, né? Tem pessoas que elas são tão fechadas à cultura externa, a outros lugares, que ela, sei lá, o cara vai para a Índia e fica comendo Pizza Hut, McDonald's, porque ele não se abre àquela Pelo cultura, preço. né? Às vezes o cara Pelo tá preço. quebrado ali, o cara come sanduichinho a 2, 3 euros, né? Mas se você for falar de um lugar como a Índia, Ah, tudo é sim. barato, né? Ah, sim. É Aham. claro, é só a tua abertura. Eu acho que você consegue comer barato em qualquer lugar a comida local, eu acredito. É só a tua abertura àquele lugar, e assim você vai experimentar aquele determinado local. Essa abertura à cultura local já me deixa, então. Mais uma pergunta que eu queria fazer para você, no sentido de que você, como fotógrafo autoral e viajante, então, tendo feito todas essas empreitadas, conte, então, uma experiência visceral, uma coisa que a fotografia tenha te proporcionado dentro dessas tuas andanças no mundo, uma coisa assim que você vai levar para sempre, porque a fotografia te abriu essa porta. Olha, tem tanta coisa, né, cara? Eu não sei, eu tô ficando velho, eu acho que já tenho muita história. Eu olho para trás e vejo muita história. Mas as que mais me interessam, eu vou te falar, são as mais recentes, porque assim como as fotografias também, vocês me pediram para trazer algumas fotografias aqui, eu pensei, cara, eu vou trazer todas as que eu fiz na semana passada, e é isso, porque a gente está sempre se construindo, né? O tempo todo construindo a nossa visão, a nossa cultura, nós como seres humanos, né? Eu não sou o meu eu de um ano atrás, e muito menos o de 10 anos atrás, que foi o cara que viajou, né? Então, uma coisa que hoje eu me lembro especificamente foi uma experiência recente que a fotografia de gastronomia me proporcionou, e eu trouxe até uma imagem para exemplificar isso. Cara, eu tive a oportunidade de fotografar uns monges no mosteiro aqui perto de Curitiba. Não sei se chegou a ver isso, Gui. Não, não cheguei a ver. Cara, eu estava numa sessão fotográfica, fotografando de boa, e me chega um pedido de orçamento, assim. É um irmão do mosteiro e fala assim, Guto, eu sou um monge, eu tenho uma padaria, olha isso. Eu sou de Campo do Tenente, que é uma cidade na região metropolitana aqui de Curitiba, e eu descobri o teu trabalho e eu queria fazer umas fotos para minha padaria. A gente nunca fez nada parecido com isso e gostei do teu trabalho, queria ver o que a gente pode fazer, tal. E eu, puxa, cara, isso foi tão interessante para mim, porque eu acabei de falar, eu tô atrás de coisas novas, eu não aguento mais fotografar hambúrguer. Mas me chega um monge falando que tem uma padaria de monges. O monge padeiro ultrapassou as barreiras do normal, né? E eu vou te falar, e ele ainda falou que é um monge trapista, para quem conhece um pouquinho do mundo da cerveja, sabe que as cervejas dos monges trapistas lá da Europa são consideradas algumas das melhores do mundo. É a Então, Lef, né? eu não sei se a É uma Lef belga, acho que são os é, monges belgas lá. Já vi alguma coisa isso, relativa a isso. Aham. isso. Então, é da mesma congregação ali dos que fazem cerveja, também fazem pão. Eu falei, cara, olha que coisa diferente, né, cara? É isso que eu Exótica no quero. mínimo, é. Aí eu respondi, e por WhatsApp, né? O que é muito louco. Olha o que a gente tem em 2021, né? O monge falando comigo por WhatsApp. Só a fotinha do monge lá, eu achei tão legal. Aí monge, é o seguinte, eu não vou te cobrar nada. Me diga quando é que você pode me receber que eu vou aí fotografar para vocês. E, cara, foi uma experiência, eu fui, foi uma experiência única. Eu cheguei lá, cara, os monges com a roupa de monge, a touquinha de monge, uma coisa maluca, maravilhosa, assim. O único monge que tinha acesso à internet era aquele que falou comigo, que ele é tipo relações públicas dos monges. Os Caraca. outros, os outros, cara, eles não sabiam, isso foi agora em 2021, tá? Eles não sabiam direito, eles sabiam que existia pandemia, porque, tipo, se alguém chegasse lá, eles tinham que estar de máscara e tal. Porque eles recebem fornecedores que levam trigo para eles, para padaria, algumas coisas assim eles recebem. Mas eles não sabiam direito o que era a pandemia, o que estava rolando. Eles não sabiam, eles não têm celular, eles não têm acesso à internet. Eles não sabiam, por exemplo, que Curitiba está num racionamento de água há mais de um ano. Não sabiam, porque eles têm poço artesiano. Então, eu falava sobre os meus clientes aqui na cidade de Curitiba. Eu atendo, por exemplo, o restaurante Madaloso, que é um restaurante, não um restaurante em si, eu atendo a família Madaloso, que é super tradicional, eles não conheciam. Eu atendo o Madeiro, que é um restaurante de projeção nacional, eles não conheciam. Assim, cara, foi uma coisa muito interessante, foi uma experiência muito interessante estar com eles e ouvir as histórias deles, de onde eles vieram,
por que eles estavam lá, Quando eu cheguei, eles estavam fazendo bolo para doação. Olha que louco. Eles têm uma padaria assim só porque eles acreditam no trabalho e na oração. Então, o trabalho deles é a padaria, mas eles não fazem isso para subsistência. Eles não eles também vendem, mas de maneira Isso que eu ia geral te perguntar, como é que é a questão do comércio? Assim, aonde eles queriam chegar com o teu produto? Então, eles têm um site aí que é esse único monge que é o que toca lá, ele que faz tudo. É o web Eles têm designer, é o RP, é o isso, comercial, é tudo. exato. E eles têm um site. E ele estava sentindo que ele não estava vendendo muito bem no site. E ele achou que foi por causa da falta de fotos. E tem razão. Até como um profissional de imagem e da fotografia de gastronomia, eu atesto que as imagens vendem, especialmente na internet. E aí, por isso que ele veio atrás de mim. Por quê? Eles precisam se manter também, de alguma maneira. Não é que eles querem lucro, mas eles precisam se manter o negócio deles. E Sim. aí, por isso ele veio atrás de mim. Mas eles doam, a grana não fica para eles, tá? Eu pude perceber isso lá. Então, eu esqueci a sua pergunta, mas isso é uma Não, mas motivação que eu tenho. maravilhoso, maravilhoso, Essas, monge padeiro, cara. essa experiência foi fantástica, foi a fotografia que me proporcionou, porque ele encontrou meu trabalho profissional, meu trabalho comercial, mas me trouxe uma experiência pessoal e até um trabalho que hoje eu curto. Vocês vão ver uma imagem que eu trouxe, um trabalho que eu curto pra caramba, onde eu fotografei pessoas, né? A foto que eu vou mostrar para vocês é de um monge angolano. Ele teve que sair de Angola porque ele era perseguido lá. A religião é perseguida lá. O mosteiro em que ele estava lá foi destruído e ele veio ao Brasil. Hoje está no mosteiro aqui no Campo do Tenente, próximo da nossa cidade. Eles me contaram essa história toda. Ele conversou comigo e hoje ele está aqui como um refugiado praticamente, né? Então, olha isso, eu acabei fotografando um refugiado, tendo essa experiência, conhecendo um pouco, né? Foi muito breve a minha experiência lá, um dia só, mas foi muito satisfatória. Assim. E acabou também respondendo a minha pergunta, porque era sobre a experiência visceral. E não tem nada mais visceral do que uma experiência dessas. Foi, é isso mesmo, cara. Eu queria te perguntar mais uma coisa a respeito do monge angolano, mas antes de nada eu queria dar um recado para o pessoal, para você aqui que está me ouvindo, para você que está nos vendo no YouTube. Então no YouTube você também tem a chance de ver esses nossos rostinhos aveludados, além da voz aveludada, você pode ver esses rostos aveludados no YouTube. E eu queria falar também que, pessoal, se até o monge angolano, o monge que achou o Guto no WhatsApp, estava preocupado com as fotos do negócio dele, mesmo que ele não vise muito lucro. Ele quer vender, mas ele não visa muito lucro. Por que você, que não é um monge angolano, que não está lá no Campo do Tenente fazendo cerveja, fazendo pão, não vai se preocupar com a qualidade das tuas fotos, pessoal? Vamos então botar a mão na consciência e levar isso para a vida, porque eu acho que é uma experiência mais do que visceral, é uma experiência transcendental saber que o monge que não visa muito lucro estava preocupado com a qualidade das fotografias do negócio dele. Beleza, pessoal? O que a gente tinha para hoje é isso. Estamos acabando o podcast e tal, porque depois dessa vocês já entenderam qual que é a filosofia final da nossa proposta e a filosofia final de você sempre contar com um profissional da imagem, porque assim como a gente sempre vê aquela placa, né? Seguro só com corretor de seguros, poderíamos fazer imagem só com profissionais da imagem. Então, acabou o podcast, uma boa noite para todos, toca a música e lá vamos nós, tocamos o barco, chegamos ao X da questão antes do que a gente esperava. Muito interessante. E eu ia te perguntar, quantos dias você passou lá daí? Cara, foi um dia fantástico. Eu cheguei lá em torno de 8 da manhã, que para mim é cedo, cedíssimo, e para eles é metade do dia deles já. Que eles acordam às 4 da manhã, eles já fazem algumas orações e tal. Eu cheguei, eles me deram um roteiro do que seria o meu dia. Olha, a gente vai primeiro fazer uma oração, depois, porque isso é a rotina deles, tá? Eu tava ali. Mas daí você já não pegou a oração das 4. Não, eles nem me convidaram para essa oração das 4. Eles me deram uma chancezinha, né? Eu ainda tinha 1 hora de viagem para chegar até lá. Eu cheguei a mais ou menos 8, 9 horas, não me recordo. Eles me deram um roteiro de como seria o meu dia. Então, a gente teria um tempo de trabalho, depois a gente teria a oração, às 11 horas, mais ou menos. Eles têm um templo lá em que eles fazem uma oração cantada. Putz, é lindíssimo, cara, maravilhoso. Um lugar muito tranquilo, muito diferente aqui. Eu moro no centro de Curitiba, uma barulheira, moto o tempo todo. Eu cheguei lá, só barulho de pássaros.
os monges cantando, isso é transcendental, aliás, foi um ótimo adjetivo que você encontrou. Eles me deram uma chave, que era a chave do meu cômodo, porque ao meio-dia havia o almoço em silêncio, todos em silêncio. Depois desse almoço em silêncio que eles me ofereceram, aí eu tinha 1 hora de descanso, e por isso eles deram uma chave de um cômodo em que eu podia descansar. E isso eu falo para todos os meus clientes, que eles nunca vão chegar perto da experiência que os monges me deram, porque ninguém nunca me deu uma chave para um quarto para eu descansar no meio do dia. Eles me deram, pude dormir. Então, ali a 1h pouco, a gente voltou ao trabalho. Lá pelas 5 e pouco tinha mais uma oração. E aí eles terminavam a rotina deles. Aí eu me despedi, né? Voltei para cá e eles terminavam a rotina deles, porque eles dormem também cedíssimo, lá 7 horas, 8 horas, alguma coisa assim. Para acordar às 4 ali, nem a dieta do Tom Brady, nem a dieta do Tom Brady coloca pra gente acordar às 4, cara. Não tem como. Pra gente não tem como, enfim, eles vivem outra vida, então isso é uma coisa que, voltando, né, eu tive a oportunidade de conhecer outro mundo tão perto de mim, né, e assim foi a fotografia, e a fotografia comercial, na verdade, que eu desenvolvo, né. Também tem meu lado autoral e tudo mais, mas hoje o comercial tem tomado muito mais do meu tempo. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu tive essa oportunidade aí também. Nossa, legal demais. Depois o nosso editor vai colocar ali o @, do Guto, para vocês acompanharem o trabalho fantástico, realmente fantástico, do pouco que eu tive a oportunidade de vivenciar e de experimentar do trabalho do Guto. E também não está nada mal o arrobinha do Guto, @fotógrafo de alimentos. Se o cara, ele pensa o mínimo do mínimo, ele vai procurar fotógrafo de alimentos. E quem aparece lá? Por isso que o monge achou, hein? Por isso que o Relações Públicas achou, eu não tinha me ligado, foi esse golpe aí que você deu nele. Não tem um arroba melhor para o monge procurar. Então, depois desse dia de monge, de todas essas sabedorias incorporadas que o Guto conseguiu transpassar para a gente, aliás, excelente essa experiência visceral, talvez a melhor experiência visceral que a gente já tenha tido aqui neste humilde podcast. Eu gostaria de perguntar para o Guto Souza, então, já com seus 5, 6 anos de carreira, o que um fotógrafo iniciante precisa saber, Guto? Bom, antes de mais nada, a técnica é fundamental. Eu acredito muito nisso. Tem gente que começa sem ler o manual da câmera. Eu já dei bastante aula de fotografia e sempre digo que você precisa conhecer seu equipamento. Mas o equipamento também, você tem que entender que ele não é tudo, né? Eu acho que a gente tem que sempre desenvolver um olhar crítico, por sinal. Mas eu quero complementar essa questão do equipamento. Eu aprendi, eu vou falar de um profissional aqui que me ensinou, eu aprendi e vivi isso em relação ao meu equipamento, porque eu achava 2 coisas. Primeiro, que o equipamento podia me levar além. Quando eu conhecia o equipamento, mas quando eu não conhecia o equipamento, eu tinha um pé atrás. Um exemplo é o flash. Tem muita gente que não gosta de flash, porque não sabe usar. Essa que é a verdade. Eu não gostava de flash. Eu sempre falo isso, ele se apoderou de uma frase minha, editor. Vai, multa ele lá, vamos processar a indenização por danos morais ali. Isso é uma coisa que eu falo quase todo dia. Eu falei assim, eu prefiro luz natural. Eu só gosto de luz natural, não sei o quê, porque não sabe usar flash, entende? É isso. Quem me ensinou isso foi o Oswaldo Santos Lima, que é o diretor da Omicron, que é uma escola também da cidade de Curitiba, mas eu não aprendi com ele lá, não fiz a Omicron, eu tive aula com ele na Universidade Federal do Paraná. Quando eu fiz publicidade lá, teve um período que eu ia para aula só por causa da aula de fotografia. Foi ali um dos momentos em que eu me encontrei dentro da fotografia. E ele foi que me ensinou isso, né? E ele também me ensinou a ter um pensamento crítico em cima da fotografia. Eu ia para a aula, ele me ensinou uma aula de técnica, e todas as outras aulas eu lia Roland Barthes, eu lia Câmera Clara, eu li Susan Sontag, né, sobre fotografia, eu li Flusser, e a gente discutia a fotografia, a gente refletia sobre a fotografia, tendo, antes disso, uma base técnica, em que a gente aprendeu, e eu aprendi muito, é fantástico quando você começa a entender mais sobre o diafragma, sobre o obturador, até onde isso pode te levar, sobre os tipos de lentes, né? E sobre o flash, que é o que eu estava falando, e aprender isso tudo, ver onde isso pode te levar e depois refletir sobre isso e entender onde isso se encaixa dentro da tua abordagem sobre a fotografia e praticar para você desenvolver cada vez mais sua técnica, mas também entender qual é o seu lugar, qual é a sua abordagem sobre a fotografia, qual é a sua estética, né? Ver muita imagem. Eu todos os dias estou aprendendo sobre tudo isso. A gente nunca para de aprender sobre tudo isso. Minha técnica continua evoluindo depois de muitos anos.
a minha estética continua evoluindo, eu continuo aprendendo, eu descubro imagens novas e com isso eu continuo evoluindo. Então, a tua pergunta foi o que o fotógrafo precisa ter para começar? Precisa saber Aprender, também, isso. precisa saber, você tem que aprender a técnica, mas você tem que refletir sobre a técnica e praticar muito, que você vai continuar aprendendo. Você vai aprender a mexer do flash, e aí você vai começar a amar o flash, porque a gente tem como matéria-prima, antes da câmera, antes da lente, a gente tem como matéria-prima a luz, e quando você aprende a mexer no flash, você aprende a modelar a luz da sua maneira, né? É uma crítica que eu tenho também, até tem um perfil, não sei se ainda tem, I hate flash, odeio flash, só gosto de luz natural. Eu acho que é porque a pessoa ainda não praticou o suficiente para aprender sobre o equipamento tanto que ela deveria e chegar evoluir como fotógrafo. Então, bom, já que é para fazer o merchan reverso, então eu já tenho um perfil de fotografias de eventos que eu chamo Just Flash. Just Flash, Pô, garoto! Eu só preciso do Flash, eu não preciso de muita coisa mais. E é justamente nesse contraponto. Mas eu acho também que o I Hate Flash são grandes profissionais e, de alguma forma, eu acho que é também uma questão sátira, né? É uma certa ironia, Sim, né? Eu acho que é no sentido de ter uma certa ironia. Eu concordo, e eu até me desculpo aí com eles, porque eu não conheço eles profundamente, não conheço o trabalho deles. É que eu já vi o nome do perfil e ele me passa essa mensagem que, na minha opinião, é uma mensagem errônea Isso, mas é para um mundo superficial, assim, fotográfico. eles usam muito Flash, realmente, eles usam inclusive Strobel. Se você quiser saber mais sobre Strobel, espere até o final do ano, teremos cursos de Flash avançado na escola de fotografia. Strobel, então, assim, você dá vários disparos de Flash numa frequência determinada dentro de uma mesma exposição, então eles abusavam desses recursos, inclusive, então por isso que talvez eles odiassem Flash, porque eles odiassem este Flash normal, então, entende? Eles já eram, assim, mais construtores e professores pardais da luz descontínua. Então, outra coisa que eu queria... Não tem problema, pela não. bola fora, e você já aproveitou, já me corrigiu, então já estamos de bem com o pessoal da Hate Flash. Claro, boa. E todos, aliás, ninguém hate ninguém, I love Flash, I love todo mundo. O que a gente... E até Oswaldo Santos Lima, também estudei na Omicron. Se você por um acaso estiver vendo nós, um beijo no seu coração, muito nos ensinou, então um grande guru da fotografia, sem dúvida nenhuma, influenciando mentes aí há pelo menos 30 anos, a Omicron, então um centro de formação de fotógrafos pensantes. Outra coisa que eu queria aproveitar, já que a gente está falando em merchan, momento do merchan. Eu vou fazer o merchan porque Guto Souza nos comentou sobre Susan Sontag, Guto Souza nos comentou sobre Wilhelm Flusser, Guto Souza nos comentou sobre Roland Barthes. Então, quem são estas cabeças pensantes? Quem são esses filósofos da fotografia? Quem são esses sociólogos da fotografia? Estes e muitos outros você encontra semanalmente no nosso outro podcast, que não este aqui, o Fotos e Fatos, no Pod Fotocast, o pod que pode foto Roland Barthes, pode foto Gisele Freund, pode ver Walter Benjamin, pode Jean-Marie Schaffer, pode Juan Fontecoberta e muitos outros ícones do pensamento e da filosofia, pode Boris Kosoy, muito presente inclusive no pensamento do nosso caro Oswaldo Santos Lima, sempre Boris Kosoy, segue vivo com seus quase 80 e poucos anos, segue vivo e que Deus dê muita saúde para o Boris Kosoy neste mundo. E aí, então, estamos no nosso outro podcast semanal aqui no Pod Fotocast, falando muito sobre estes e outros filósofos e ícones do pensamento da fotografia, porque isso tudo conta, viu? Nem só de manuseio vive um fotógrafo, até porque, como o Guto mesmo falou, o manuseio é o começo, é o princípio de tudo. Se eu não souber falar português, como é que eu vou me tornar um poeta? Se eu não souber falar português, como é que eu vou falar em trova, em verso, falar frases chocantes de rádio retumbando a língua? Não dá. Eu preciso ter, então, este domínio básico, o beabá, para conseguir me expressar de maneira mais eloquente, de maneira mais complexa. E para a gente fechar este primeiro bloco aqui, então, hoje o papo rendeu, estamos chegando a quase 40 deliciosos minutos de conversa. Antes de a gente fechar esse primeiro bloco, eu vou fazer uma última pergunta para o Guto, no sentido de, você acha que a fotografia gastronômica influencia na fotografia do teu dia a dia? Você acha que você fotografa a rua de uma maneira mais gastronômica ou paladar ou gustativa? Sem dúvida. Eu acho que, cara, depois de um tempo, a câmera acaba se tornando um pedaço da gente, né? Olha lá, outra frase. Editor, vai brigar com ele, editor. Ó, isso eu falo quase do dia. A câmera é a continuidade do braço, velho. A técnica é a menor das preocupações, lógico.
Sim. Cara, eu juro que eu não te conheci. A gente não combinou, a gente não combinou nada, pessoal. Mas de fato é. Então, assim, eu dentro da minha abordagem gastronômica, eu me mantenho dentro das mesmas lentes, né? Eu me mantenho mais ou menos dentro de uma abordagem em relação ao produto, dentro de uma iluminação, né? Assim, eu vejo minhas fotos antigas, eu vejo que minha iluminação ela vai girando em torno do produto com o tempo, as relações de forças entre as luzes que eu vou fazendo, e quando eu saio na rua, eu meio que reproduzo isso, né? Isso já acaba entrando dentro da minha mente, da minha maneira de enxergar. Então, os meus enquadramentos, eles acabam tendo uma ligação muito forte com o meu trabalho comercial, né? Eu acabo tendo sempre um enquadramento mais fechado, eu vou para o detalhe, né? Eu vou para baixa profundidade de campo, eu vou para uma luz que vai me dar mais volume, textura, sempre vou procurar essa luz, né? Então, eu sou um cara que usa pouquíssimo a grande angular, né? Eu adoro as fotos com grande angular, acho maravilhosas, fotos de paisagens, fotos na cidade em grande angular, fotos documentárias com uma 28, com uma 35 milímetros, mas eu raramente vou sair na rua com algo diferente de uma 50. E esse olhar é sem dúvida determinado pelo meu dia a dia, porque a câmera no meu dia a dia, a câmera que acaba se tornando um pedaço de mim é uma lente 50 milímetros, né? É uma câmera que enxerga detalhes, é uma câmera que enxerga em baixa profundidade, é uma câmera que enxerga em cor, principalmente, é uma câmera que enxerga as texturas, e aí, na minha fotografia do dia a dia, isso acaba sendo replicado. Cara, e lembrando para quem está escutando a gente que a câmera 50mm é a câmera do fotógrafo descobridor, é a câmera do fotógrafo curioso, é a câmera desse fotógrafo que ele vai ali como um cachorro perdigueiro farejando o seu assunto fotográfico, ele vai assim, ele vai sentindo, ele vai percebendo, e aí que entra o grande diferencial. O fotógrafo não é aquele que anda pela rua, o fotógrafo é aquele que trafega pela rua, ele percebe cheiros, ele sente os barulhos, ele entende o ritmo da rua, tá? E outra coisa que eu queria falar também é que eu vi essa tua ideia gustativa, então vamos chamar assim, essa característica de paladar na tua fotografia, lá naquele trabalho A Cidade de 2013, justamente buscando essas luzes, essas cores, para quem então busca o site do Guto lá depois, que são trabalhos que nem o Guto lembra às vezes, e talvez a gente vá fazer releituras aqui. Eu achei muitas características, e que nem eu falei para ele aqui em off, eu acho que eu conheço muito mais o Guto do que ele mesmo imagina, porque as nossas fotografias, minha gente, é uma questão de expressão, eu não tenho como me enganar, necessariamente se algo me chama a atenção, eu vou ir atrás desse assunto, e esse assunto sim ou sim vai querer falar de mim, vai querer falar do meu interior, a gente vai acabar meio que entendendo quais são as ideais, quais são os pensamentos, quais são as vontades dessas pessoas. E é muito bonito a gente se reconhecer num trabalho, que a gente também já falou em off aqui, e isso falta muito no ramo da fotografia. A gente olhar para o cara e falar assim, cara, que legal o teu olhar, admiro pra caralho, me reconheço no teu olhar. Hoje, o que opera na fotografia por tratar de imagens, e a imagem é uma questão muito definidora da nossa sociedade pós-moderna hoje, dentro de um ideal de hiperrealidade, onde se confunde o imaginário, onde se confunde a realidade, onde se confunde o que é de dentro, o que é de fora, está tudo confuso. A fotografia ela exerce um papel importante, e a gente não pode deixar de pensar que, tendo esse papel tão fundamental na construção do nosso pensamento e da nossa estrutura social, quem produz essa fotografia tende a se achar superior por alguma forma, de algum modo, assim as pessoas, por terem mais equipamento, por já terem trabalhado mais ou menos, e assim, sobra muito ego na fotografia e falta muito reconhecimento, falta muito olhar para um colega, olhar no Guto, lá no começo, há quase 10 anos atrás, falar assim, caralho, Guto, eu era exatamente assim, cara. Eu olhei e falei, cara, eu me reconheço muito em você, velho. Eu buscava essas mesmas coisas. Esse teu projeto A Cidade, eu acordava 4 horas da manhã, então, lembrando um monge padeiro, para você que não viu o comecinho do nosso programa, eu acordava às 4 horas da manhã como os monges ali de Campo do Tenente, e eu ia para os terminais de ônibus da cidade de Curitiba, porque eu tinha um projeto que se chamava Enquanto Você Dorme. E era esse fogo, era essa coisa que me movia a acordar cedo. Eu era apaixonado por fotografar. Eu falo para o Maurício aqui sempre, antigamente eu metia a câmera na cara da galera, fazia
plau, era essa paixão, a gente vai ficando velho, e aí eu também estou me sentindo um pouco mais velho já, e se a gente reconhece a base do Power Rangers ali, quer dizer que está chegando a hora da gente se vacinar, e também quer dizer que a gente está ficando velho. O Sandy Júnior já está vacinado, minha gente. Veja bem, se o Sandy Júnior já está vacinado, a gente está muito de idade, cara. Assim, o tempo passou, o Romário já é senador, e muita gente não conheceu o Romário. Essa é a grande questão. E aí, assim, eu queria fazer um parênteses só na sua frase. Eu comecei com a câmera analógica, né? Cara, quando eu comecei a fotografar lá pelos idos de 2006, quando eu aprendi a mexer de fato num obturador, num diafragma, eu tinha esse fogo que você tá comentando, né? E isso é fantástico, essa vontade de fotografar, essa paixão, assim, de descobrir, de experimentar, de ver teu olhar. E aí eu olho hoje um fotógrafo iniciante e eu morro de inveja, cara. Eu morro de inveja desse fogo que a gente vai perdendo com o tempo, assim, mas dá uma saudade. Vai ficando mais reticente, mais pé atrás. E além de tudo, acaba se tornando mais comum, você já explorou muitas das possibilidades, né? E quando você se torna um profissional, isso se torna muito cotidiano, né? Então, às vezes, numa reunião de família, as pessoas vão me dar a câmera para fotografar. Eu falo, gente, eu não quero mais fotografar, esse é meu dia a dia, né? Mas me dá uma saudade e, assim, para quem está começando e tem isso, aproveita, porque, puxa, é tão delicioso ter essa paixão, essa vontade de sair, de experimentar, de acordar às 4 da manhã e mostrar o que os outros não estão vendo porque estão dormindo, mas você está lá com a tua câmera registrando com essa paixão, né? É um momento fantástico mesmo. Do mundo, do seu ingresso no mundo da fotografia. Então, com esta recado de paixão, como um paladino da paixão, Guto fecha o nosso primeiro bloco, toca a musiquinha, nosso editor, voltamos já já, parte 2. Fotos e fatos